Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Hoje temos o lançamento da Elizabeth Silva, que já está aguardando para conversar com a gente, mas antes vou colocar aqui em destaque a capa do livro dela para que vocês acompanhem junto conosco, que é a Pedagogia de Nízia Floresta e a Educação das Mulheres, imprensa pedagógica e feminista no Brasil do século XIX. Primeiramente, Elizabeth, seja muito bem-vinda. Tudo bem contigo? Tudo bem, Cida? Bom dia a todas e todos que estão nos acompanhando. E eu Perfeito, quero, ele... Pode falar, quero desculpa. falar da minha felicidade e minha alegria em estar aqui nesse momento hoje, compartilhando com você, né, com vocês, essa apresentação, né, do meu livro, e dizer que eu sou grata, né, à editora Freiriano, ao professor Ivânio, em nome do professor Ivânio, né, pelo impulso, né, na realização desse sonho, que foi a edição desse livro de Nízia Floresta. Perfeito. Elizabeth, antes de falarmos do livro, que é o que realmente interessa, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é a Elizabeth, o que que ela faz da vida, para que o pessoal que nos assiste te conheça melhor. Então, Cida, eu sou doutora em educação pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Eu sou jornalista, eu sou mestra em educação pela Universidade Federal de Pernambuco. Sou graduada em pedagogia também pela essa mesma universidade e sou jornalista pela Universidade Católica de Pernambuco. Atualmente eu estou como gestora na Secretaria de Educação da Prefeitura de Recife, aqui em Pernambuco. Sou avaliadora da revista Debates Insubmissos da Universidade Federal de Pernambuco. Estive como investigadora do Centro de las Mujeres na Universidade de Salamanca, na Espanha, onde eu desenvolvi uma instância doutoral. Tenho artigos publicados no Brasil, Espanha e Portugal. Mas, além dessa minha apresentação da vida intelectual e acadêmica, eu gostaria de falar um pouco da minha vida além disso, né? Além dessa minha questão da academia, como falei da vida intelectual, de títulos. Eu gosto sempre de me apresentar dizendo quem eu sou, quem eu fui, né? Para contextualizar um pouco até o nascimento dessa obra. Eu sou Elizabeth Maria da Silva, eu sou filha de Maria José da Silva, uma mãe solo que criou seus 5 filhos sozinhos. Eu sou a mais nova. A minha mãe, ela não conheceu o mundo da escrita, pois à época ela não teve condições de frequentar a escola. Desculpa. Eu sou filha de uma ex-cortadora de cana, do interior daqui da Mata Sul de Pernambuco, que apesar da realidade, ela acreditou no poder de transformação da educação. E por isso eu estou aqui hoje. Né? E hoje eu estou falando como pesquisadora, não apenas como pesquisadora, quero dizer, mas eu falo como uma mulher, sobretudo com alguém que profundamente foi atravessada por essa história. A história de quem sempre estudou em escola pública, que sofreu racismo, né, desde o ensino fundamental à universidade, pós-graduação, mas que não se curvou. Eu não me curvei diante das imposições sociais e que eu não aceitei o lugar que a sociedade acreditava que estava reservado para uma mulher preta, oriunda de família pobre. É por isso que eu digo que esse livro ele nasceu não apenas do fruto da minha investigação acadêmica, né, do mestrado e do doutorado. Ele nasceu de inquietações
de silêncios e de perguntas que me acompanharam por muito tempo. Então, essa é a minha apresentação inicial para vocês, Cília. Que Desculpa bonita pela a tua... me emocionei. Imagina, que bonito tu compartilhar a tua trajetória com a gente. Muito obrigada por compartilhar. E não se preocupa em questão de se emocionar, é a tua história. Então a gente fica muito feliz em te conhecer um pouco. E é isso, que bom que hoje tu tá aí para mostrar que tu venceu e que, independente da nossa origem, de quem as pessoas acham que somos, a gente está aí nesse mundo para provar que a gente pode sim alcançar qualquer lugar que a gente quiser. Obrigada novamente por compartilhar a tua história. Elizabeth, e antes então da gente ainda falar sobre esse teu livro, eu gostaria que tu contasse para a gente como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre essa tua obra. Então, Cida, foi eu digo que foi um momento muito mágico, né? Tinha que ser a diálogo freudiano. Eu sempre quis, né, lançar este livro. Logo após a conclusão do meu doutorado, eu acredito, a minha pesquisa, uma pesquisa densa, né? Quem tiver a oportunidade de ler o livro verá, comprovará isso que eu estou afirmando. E eu terminei o doutorado num momento bem assim crítico, né, que a nossa sociedade brasileira estava passando, que foi a pandemia. Logo após concluir o doutorado, veio a pandemia. E aí foi toda uma questão, né, acho que foi 2 anos de pandemia, e aí ficou essa questão impossibilitada mesmo de pensar nessa edição do livro, nesse lançamento do livro. E aí, logo após não, 2 anos depois, né, 2 anos depois, aí veio essa minha vontade, disse, não, eu vou ter que realmente lançar esse livro, ele não pode ficar guardado no repositório da universidade ou aqui na minha mesa, na minha sala de estudos. E aí eu comecei a pesquisar, né? Mas aí depois eu parei. E um outro dia eu estava tendo acesso ao Instagram e a primeira mensagem que apareceu foi da Diálogo. E, assim, foi bem interessante, porque, assim, foi uma coisa tão natural que, ao conhecer a Diálogo, eu não fiz questão de ir a outras editoras que também haviam me procurado, né? Eu senti uma energia muito positiva, né? Quem acho que me atendeu foi o professor, não foi o professor Ivano, não sei, também não sei se foi você, mas depois eu tive um momento, foi muito rápido, foi tudo muito rápido, mas tudo muito seguro, né? E aí eu tive, antes de viajar, eu estava indo fazer o caminho de Santiago de Compostela, né? E aí, antes de fazer essa viagem, eu tive a reunião com o professor e foi tudo muito tranquilo, muito tudo estruturado, né? E aí a gente já marcou a entrevista, já marcou a questão da capa, e cores, e diagramação. Foi tudo muito bem estruturado, muito bem encaminhado. A Diálogo Freiriano é uma das responsáveis também por este, como eu disse, esse sonho realizado. Que bacana, que bom então que nos encontramos para poder então fazer o lançamento desse livro hoje, que é A Pedagogia de Nízia Floresta e Educação das Mulheres, Imprensa Pedagógica e Feminista no Brasil do século XIX. Eu aproveito para deixar um recado para você que nos assiste, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso então à obra da Elizabeth Silva, A Pedagogia de Nízia Floresta e Educação das Mulheres. Ali no início, tu já deu uma pincelada, já comentou um pouquinho sobre essa tua obra, mas eu gostaria que tu contasse para a gente um pouco do teu processo de escrita, teu processo de pesquisa, por que tu decidiu, então, falar sobre esse assunto? E aproveito
para te pedir um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas da tua obra. Ah, sim, sim. Então, falar sobre liberdade, né, empoderamento e educação feminina no Brasil do século XIX é falar de coragem. Falar de coragem é falar de Nísia Floresta, né? Ela é pioneira, né, da defesa, da instrução das mulheres no nosso país, e é nesse território que esta obra se insere. Ao conhecer Nísia Floresta, que foi durante a minha dissertação de mestrado, a minha orientadora Lene Lage, eu quero mandar um abraço para ela, né? E ela me apresentou Nísia Floresta. Né? Quando ela me apresentou Nísia Floresta pela primeira vez, que eu mergulhei nas obras de Nísia e tal, eu não encontrei apenas uma autora do século XIX. Né? Eu encontrei uma mulher que usou afirmar que a educação feminina era essencial para a construção da sociedade mais justa, né, no nosso país. A educação era o que poderia dar voz às mulheres, né? Então, Nísia conectou a emancipação feminina ao desenvolvimento social do Brasil, né, na época. E ainda no Brasil, que marcado de profundas desigualdades, Nísia já defendia algo que hoje ainda precisamos reafirmar, que educar meninas e mulheres é transformar o país. E diante dessa afirmação, eu me questionei, né? Foi impossível não fazer a pergunta. E por que nós sabemos tão pouco sobre Nísia Floresta? Nós sabemos tão pouco sobre as mulheres que fizeram parte da construção social, econômica, histórica, intelectual do nosso país. Nísia Floresta foi uma jornalista, uma professora, escritora, feminista, nordestina do século XIX. Né? Ela nasceu no sítio Papari, lá em Rio Grande do Norte, e à época chamava-se Sítio Papari. Atualmente, essa cidade, que chamava Papari, recebeu o nome de Nísia Floresta, em homenagem a ela. E Nísia, logo cedo, ela deu indícios de que ela faria história, né, para o nosso país, em relação à educação e ao direito das mulheres no Brasil. Nísia Floresta, ela casou-se aos 13 anos, casou-se à época, né, com esse casamento, né, com o apoio da sociedade. Mas em uma semana depois, Nísia disse que não queria mais esse casamento e voltou para a casa dos pais. Imagine essa época, no início do século XIX, né? Então Nísia voltou para casa e esse voltar de Nísia para sua casa, ela causou muitos burburinhos, né? Porque como é que casou e voltou para casa? Então, isso foi um dos motivos que Nísia Floresta também saiu do sítio Tapari e começou a sua viagem pelo Brasil. Ela morou aqui um período, né, em Pernambuco, e logo após foi para o Rio de Janeiro. Aqui em Pernambuco, ela lançou o primeiro livro de que se tem história no país, que fala sobre direitos das mulheres, que foi o livro Direito das Mulheres e Injustiças dos Homens. Foi uma tradução que ela fez, né, de uma escritora chamada Mary Steenhofen, e foi também muito bombardeada, vamos dizer, a ECA por essa sua ousadia, né? Também foi aqui que Lídia escreveu seus primeiros, vamos dizer, artigos, né, sobre direito das mulheres. Né? Ela já falava sobre essa questão da igualdade entre as meninas e meninos, homens e mulheres. Aqui em Pernambuco, no jornal Estrelas Brasileiras. E aí, quando Nísia, quando ela faz isso, ela já faz uso, né, da imprensa pedagógica.
que é o que também eu falo no meu livro, que Lívia usou a imprensa pedagógica como é que eu posso dizer? Ela usou, né, a imprensa pedagógica como uma ferramenta, né, de reivindicações e de lutas para a melhoria, né, o acesso e a permanência já naquela época para as mulheres. Né? Então, ao mergulhar na Lígia, na pesquisa, né, eu senti, foram dois sentimentos que foram bem latentes, assim, foi o de indignação e o de admiração. Eu me indignei pelo apagamento histórico, né? Como é que, né, uma mulher tão importante, nós temos várias, né, na história, mas eu destaco a Anísia, e aí, por que esse apagamento? Né? Porque nós mulheres, principalmente nós mulheres pretas, né, sofremos essa injustiça, né, no nosso país. A ação foi pela lucidez, né, e a contemporaneidade do pensamento de Luísa Floresta. Quando, em 1838, precisamente, ela fez justamente aquele lançamento do livro do qual falei recentemente. Né? E para mim, né, escrever este livro foi uma tentativa de trazer à luz uma voz que nunca deveria ter sido silenciada. Né? E reafirmo também uma das coisas que me impressionou em Lídia Floresta foi a atualidade do seu pensamento, né, das suas ideias revolucionárias à época, onde ela compreendia, né, que a educação feminina não era apenas uma instrução doméstica, como anteriormente era entendido, mas era uma formação intelectual e cidadã. Né? Isto prova quando ela usou, em plena capital do Império, à época, no Rio de Janeiro, fundar uma escola apenas para meninas. Né? E nessa escola, ela ofereceu disciplinas, né, diferenciadas da que eram oferecidas para os meninos, na escola dos meninos, mas Lísia fez isso porque ela não aceitava que na escola de meninas, à época, só eram ensinados os bons costumes, prendas domésticas, ler e escrever e contar. Né? Então, Lísia foi oferecer disciplinas muito mais além, né, do que era oferecida aos meninos, como astronomia, astrologia, filosofia, e assim foi. Né? Ainda hoje, né, nós ainda lutamos para que mulheres elas ocupem plenamente os espaços acadêmicos, políticos e sociais. E é com esperança e com compromisso que eu afirmo que este livro ele não é apenas um retorno ao passado, ele é um convite ao presente. Que nós possamos reconhecer as mulheres que vieram antes de nós, que possamos ampliar as oportunidades para que estão aqui hoje, né? Que possamos garantir que as próximas gerações de mulheres elas não precisem lutar pelas mesmas batalhas, que herdem direitos consolidados e vozes respeitadas e caminhos já abertos por aquelas que vieram antes de nós, né? E se Nízia Floresta estivesse aqui hoje, eu acredito que ela lembraria, né, que a educação ela transforma o destino. Mas eu acrescentaria, né, eu diria que eu digo, né, que ela não apenas transforma destino, mas ela também transforma consciências, histórias e gerações. Então, por isso digo que esta obra, ela circule, que ela provoque e que ela inspire. Acho que é isso. Que bacana, Elizabeth. Aproveitando que nós estamos com a capa em destaque novamente, eu gostaria que tu falasse agora um pouco mais sobre ela. E como é que foi o teu processo ali junto à editora
para a criação da capa e também para a diagramação do miolo? Então, esse processo foi um processo muito, muito rico, né? O de contato com a editora, né? Quando da capa, da diagramação, do miolo, todas as pessoas da editora que fizeram parte desse processo foram muito atenciosas, responsáveis. Eu tive um processo, eu tive um problema durante, né, essa produção com a minha mãe, né, que inclusive ofereci esse livro a ela, ele oferecido a ela, mas eu agradeço, né, que foi um momento de muita para mim, foi um misto, né? Eu estava com a produção do livro, estava encaminhado, mas aí eu tive essa situação com a minha mãe. Eu não sei se eu até acredito que até comentei com você à época. Então, quando estava tudo encaminhado, capa, que foi muito atenciosa, essa capa, não, essa capa, o que é que você acha dessa foto? Não, eu quero assim. Então, essa capa foi uma construção, sabe? Uma construção conjunta, né, com a Diálogo Freiriano. O livro ele ficou muito bonito. E eu sou suspeita em falar, mas no dia 4/3, eu queria dividir isso com vocês, no dia 4/3, acho que foi na quarta-feira, eu fiz um lançamento presencial aqui no Recife, na Escola de Formação de Educadores, Paulo Freire. Olha a coincidência. E aí foi um momento muito, muito lindo, né? E muitos elogios mesmo à capa do livro, não só a capa, mas o miolo do livro, a qualidade, né, de impressão, o cuidado que teve com a edição desse livro, por isso que eu digo que sou muito grata. Uma das coisas que também que eu quero falar lá no início que eu não falei, que na questão do livro, houve o cuidado também com a revisão, né? A revisão do livro foi uma coisa que também me deixou muito satisfeita, né? Uma revisão feita com qualidade. E falando tudo isso para dizer que a editora Freiriano, como também já falei, reafirmo, foi impecável, foi impecável. Da reunião com o professor Ivânia, a finalização dessa capa, a finalização do livro. E é isso. Que bacana, que bom saber que a tua experiência foi boa, que as tuas expectativas elas foram atendidas e que principalmente tu se sentiu muito acolhida e ouvida aqui na Muito editora. acolhida. Obrigada por compartilhar também essa tua experiência conosco. E antes da gente se dirigir ao final do nosso bate-papo, aproveito para deixar um recado para você que nos acompanha até agora e que se sentiu instigado a fazer a leitura da obra da Elizabeth Maria da Silva, que é a Pedagogia de Nísia Floresta e a Educação das Mulheres, Imprensa Pedagógica e Feminista no Brasil do século XIX. Aproveito para relembrar você que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso à obra dela, então. Seguindo, então, para o final, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem, um recadinho para as pessoas que têm o desejo de fazer uma publicação, seja de um livro autoral, seja do TCC, do mestrado ou do doutorado, porém ainda não o fizeram. Qual a mensagem que tu deixa para essas pessoas? A mensagem que eu digo é de persistência, de constância, que, que não desistam, não desistam. Porque lançar um livro não é fácil, escrever um livro não é fácil, mas é possível, é possível. A prova é esta edição, né, desse meu livro, que foi um fruto, né? Como eu digo, não foi apenas do meu mestrado e doutorado. Mas o, o mais importante de tudo, além de toda essa questão, né, de todo esse contexto para você fazer sua obra, é necessário que você encontre uma editora compromissada, que sonhe junto com você, que crie o sonho junto com você.
que você consiga ver, né, o seu sonho realizado, o que você imaginou para a capa do seu livro, concretizado, né, concretizado com o apoio, né, de uma editora séria, e que tenha o cuidado, esse cuidado em entregar este seu sonho a qualquer, vamos dizer, editora que estejam por aí. E façam isso, lancem seu livro. Quem tiver essa vontade, siga em frente, né, com a constância do que eu falei, e entre em contato com a editora Freiriano, que você terá uma obra de sucesso. É isso. Fica o recadinho, então, da professora doutora Elizabeth Silva para você, que ainda não fez a tua publicação, não deixa o teu conhecimento, o teu sonho guardado no fundo de uma gaveta ou esquecido numa estante de uma universidade. Publique. Elizabeth, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco hoje e fazer esse lançamento virtual do teu livro. Muito obrigada. Bom, eu só quero deixar um aviso. O segundo livro já está a caminho, viu? E a editora Freiriana que se segure, porque eu vou estar no pé de vocês novamente. E a gente te aguarda, então, para fazer o lançamento dessa próxima publicação. Aproveito, então, novamente, obrigada, Elizabeth, e agradeço também a você que nos assistiu até aqui. Deixo o nosso muito obrigado e deixo um convite para que você nos conheça melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também, tá? Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.